Inagiri, Exumaya, Ilenagiri, Ajamaya, Ilenagiri, Exuforica, Benajo, Inagiri. 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 É o lado oposto de cada ser humano. É o seu inverso. O que existe no contrário do seu eu? Do que adianta você ser tão bom e não conseguir promover o bem a outras pessoas, ou muitas vezes ser bom para outros e não conseguir ser bom para si mesmo? Do que adianta você ser tão ruim, ser o oposto do que você realmente é, sem conseguir emanar uma vibração boa aqui na Terra? A teimosia, a falta de consciência, a falta de inteligência, a prisão, a inversão sexual, sim, o ejó, a fofoca, o disse-me-disse, os problemas conjugais e familiares, sim, estão envolvidos em Odimeji. Mas por que não procuramos o lado bom do nosso eu? Por que não estudamos sobre a energia que a saga dos Odus vai falar hoje, procurando saber que nela também existe uma qualidade boa? Uma não, muitas. Mas hoje eu vim mostrar para você que a perseverança, a independência, a alegria, a fortuna, a família unida, o bom relacionamento, a regeneração, a revelação, a evolução está dentro dessa energia, mas que também está dentro de você. A maior prisão que Odimeji, que é a energia que nós iremos falar hoje, pode te causar é a prisão interna. É você viver preso dentro de você mesmo. Se liberta, cara, independente do que seja. Seja feliz e busque os seus ideais. Isso é a energia de Odimeji. Hoje na saga dos Odus com o Oloye Felipe, o preto que aqui vos fala. Odimeji é um Odu que em sua composição de elementos naturais ele tem o elemento ar sobre água. O que traz pra gente uma sensação de revelação, de regeneração. Uma renovação que possa renovar a vida de um filho que consegue remover de dentro de si todos aqueles obstáculos que se pensa ser externos, mas que estão dentro de nós. Os maiores obstáculos têm que ser vencidos de nós para nós mesmos. É o Odu que fala sobre aquilo que está parado, movendo assim os pântanos, as águas de poços, as águas paradas, os lagos, os rios que não tem muita correnteza, mostrando assim que ele também está no domínio sobre tudo aquilo que é inerte. Tudo aquilo está morto. Odimeji é um Odu que, em sua beneficidade, costuma nos mostrar a regeneração, a revolução benéfica para a vida do ser humano, os impulsos, os relacionamentos agradáveis, as revelações de fatos, a prudência, a força de vontade diante dos problemas para resolvê-los, a resolução de vida em geral, o crescimento, a criatividade boa, enfim. É um fluxo de vida que deve ser seguido, mas sabendo nós que o Odimeji tem até em Ire a periculosidade de maleficidade, podemos dizer então que deve ser muito bem averiguado o Ire que se contém dentro de Odi para podermos dizer qual fluxo benéfico de vida deve se seguir. Esse é o positivo de Odimeji. Já na sua maleficidade, Odimeji apresenta em especial para a gente a tal da prisão. Tanto a prisão, que a gente fala o cárcere privado, como essa prisão de fazer algo errado para ser preso, como viver preso dentro de si mesmo. A misantropia é a aversão à convivência social.
Você não quer, você não se sente bem vivendo diante de outras pessoas. A falta de atitude para resolver problemas. O medo obsessivo da vida, da realidade, dos fatos que acontecem na vida, que são normais, como a doença, como a morte, como a tristeza. Você ter medo obsessivo disso é negatividade de Odimeji. Problemas familiares, a traição, a possível inversão sexual, essa agravada apenas para o sexo masculino, mas que existe. A falta de dinheiro, problemas com justiça, aquele problema que está preso há muitos e muitos anos, se remoendo lá dentro da justiça. Quando ele se resolve, a gente sabe muito bem que foi Odimeji que agiu positivamente. Quando isso está amarrado na vida de um filho que tem Odimeji no Eledá ou que está transitando por essa energia, é óbvio que a negatividade de Odimeji vai trazer a prisão, vai aprisionar o dinheiro, vai aprisionar a felicidade, vai aprisionar tudo em tua vida. Odimeji, em sua negatividade, pode aprisionar você, de você mesmo. São os seres humanos do 8 ou do 80. Ou falam demais ou não conversam quase nada. São pessoas que podem tentar ocupar outros lugares, mas morrem sem saber que o lugar deles aqui na Terra era muito mais importante do que tentar ocupar o lugar de qualquer outra pessoa. Sua negatividade são sim ejoseiros, mentirosos, falsos, ardilosos, sabem confrontar com palavras, muitas vezes não sabem confrontar fisicamente. É normal isso acontecer. Eles são o oposto, eles são o inverso de toda bondade em sua negatividade. Na sua perseverança, na sua força de vontade, na sua independência, no fato de ser uma pessoa inteligente, criativa, de poder sim se tornar uma pessoa rica, se seguir os caminhos devidos, fizer as oferendas corretas. Os filhos de Odimeji são tidos como os desequilibrados por um e os equilibrados por outro. Para mim, é a mesma intensidade que age, é a figura ambígua, é onde Exu mais se comunica, no lado que age para o outro lado, sem atingir mais ou menos nenhum dos dois. O filho de Odimeji, ele é muito de tudo. Ele é muito falador, como eu disse, ou ele é muito calado? Ele te ama muito ou ele te odeia pra caramba? O filho de Odimeji, quando é teu amigo, ele é teu amigo em 1 milhão. Quando ele é falso com você, corra, saia de perto. Quando ele estiver de mal com você, não queira vê-lo, pois ele é a intensidade em si. Ele é o oposto. Ele tem duas faces. Quer dizer que ele tem duas personalidades? Não. Quer dizer que ele age na mesma intensidade em tudo, no amor ou na dor. O filho de Odimeji está para vencer ou para perder. E em nada ele vai se abalar. Tenham bons pensamentos os filhos de Odimeji. Tenham boas características. Procurem, pois o melhor de Odimeji está preso dentro de você. É no Odu Odimeji que eu, Oloye Felipe, aprendi a importância de muitas vezes iniciarmos com incisões corporais nossos filhos, plantarmos elementos em seu corpo para que ele seja salvo, para que ele não conheça mais o fim trágico de sua vida logo no início. Isso sim foi tomado por muitas vezes como preconceito, mas sim, nós podemos acabar com isso. Nossas crianças muitas vezes vão embora cedo por necessitarem daquilo que nós podemos dar-la e não conseguimos por termos pouca fé ou talvez não concordarmos com isso ou aquilo que acontece dentro da nossa religião. Em necessidade, Orunmila me comprova de que tanto meu filho como qualquer ser humano pode sim ser salvo de subir aos céus antes de seu tempo, de não cumprir a sua missão aqui na terra, se assim for bem averiguado por um sacerdote que tem conhecimento, principalmente dentro daqueles odus que não são muito estudados. Odimeji é um exemplo claro de tudo isso. E foi onde eu aprendi que eu devo salvar o meu filho, que eu devo salvar o filho de quem seja, e que se o caso de iniciação for necessário, assim se fará, mas amando de orixá, não da boca humana. Para complementar a característica dos filhos de Odimeji, eu posso dizer que são pessoas que têm tendência, não são todos,
mas tem tendência à bicunidade. São pessoas que estão extremamente coligadas, pois Odimeji é um Odu que coliga o Araye ao Araurum, é o corpo terrestre ao corpo do céu, ao corpo celeste. A família Egbeorum coliga você, é a ação de Exu exata, agindo como uma corrente que liga o ser humano aos seus ancestrais e orixás, e os orixás ao Olodumare, está agindo na parte benéfica. Mas e quando você tem problema com esse Egbeorum? E quando você não é averiguado por um sacerdote competente que estudou para saber sobre essas coisas? Hoje eu estudo e aprendo. Vamos ver no Itan a seguir que a bicunidade vem e tem que ser averiguada, que a iniciação dos nossos jovens, sim, se faz necessária, não só para perpetuar a tradição, mas muitas vezes para salvá-los de problemas de vidas passadas, para salvá-los de serem interrompidos de cumprir a sua missão, para salvá-los da bicunidade, para salvá-los da maleficidade de Odimeji. Acompanhe o Itan comigo. Vê se não tem fundamento. O Babalaô Orumilá foi consultar Ifá para seu filho, Axé Jeje Jaye. Ele causava aborrecimento a Orumila, porque era a 16ª vez que ele vinha ao mundo e morria. Foi então que Orumila descobriu seu segredo. O Babalaô mandou preparar folhas de idi e todo o necessário. Orumila mandou fazer incisões no corpo de Axé Jeje Jaye. Mandou fazer no rosto também. Mandou esfregar o pó nas incisões. Quando acabou de fazer as incisões e esfregar o pó, Orumila disse: esta criança não conhece mais o caminho para a morte, o caminho para o céu. Ele disse para pegarmos o restante do pó negro e nos mandou colocar em um saquinho de couro para usarmos como adorno pendurado na cintura da criança. Disse que ela, a criança, não irá mais partir. Disse que o caminho do céu não foi feito para ela. A criança que esfrega em seu corpo a folha da mamona vermelha, a folha de Odi, não volta para o céu. É um poema de Abiku, ensinado por Orumila, dentro do Odu Odimeji. Mais uma vez eu tô aqui para ressaltar que, diferente do que todo mundo imagina, falam muito alto assim, que o Odu de número 7, ele é o Odu de Exu, quase isso nem falam, né? Falam que é o Odu de Oxóssi de Obaluayê, porque tem 7 setinhas lá no Ibá de Obaluayê, eu acho que é por isso. E porque Oxóssi usa algumas coisas em número de 7, né? E o pessoal assimilou a isso. Mas eu posso citar para vocês aqui, com a plena consciência, de que dentro do Odu Odimeji, eu aprendi que fala Exu, Ogum, Chaponã, Oluodô, fala Ipori, fala Ibeje, fala Babaegum, fala Iku, fala Nanã, fala Ieuá, Oxumaré, falam as Iames, sim, é Beorum em geral, fala Iatogum, Iabaogum Té, todas as falanges de Exu e Pombogira que existem também podem se apresentar como ancestrais dentro dessa energia, sim, e aí sim é que falando com mais autoridade, porque estão coligadas a energias que convêm com elas. Vale ressaltar tudo isso. Essas são algumas das energias que falam dentro do Odu Odimeji. Vamos parar de loucura. Uma energia abrangeu a vários seres. Com Odimeji não seria diferente. Nos próximos 16, veremos que não é um ou dois, mas sim vários orixás, seres humanos e energias que se apresentam dentro de um Odu só. Assim como toda energia, como todo orixá, como todo Odu, como o Odimeji não é diferente, que também tem sim folhas específicas que servem para atrair a beneficidade, servem para o Ebu, servem para o Ebó, né? Servem para o Abô, dessa energia do destino. A citar aqui para vocês, eu posso citar a folha de erva tostão, é uma das folhas que trazem beneficidade desse Odu na vida dos neófitos que tem tanto no Eledá como estão transgredindo por essa energia ao longo da vida, né? Nós passamos por várias energias do destino e o Odimeji é mais uma delas. E outra que às vezes não é muito conotada, que tem facilmente, mas que as pessoas não atinam, que essa erva tira a negatividade de Odu Odimeji e pode trazer sim a beneficidade, é a umbaúba. É imbaúba, em algumas partes do Brasil é chamado, mas eu conheço como umbaúba. Também é erva, isso é sabedoria, é folha. Sem folha não tem Odu, sem folha não tem orixá, sem folha não tem orô, sem folha não tem ebó, sem folha não tem sagrado. E Odimeji também tem suas folhas. Ibinu okorintiobe, wakomogokokoro loriogbe. Isso é uma sentença de Odimeji, que em sua tradução diz mais ou menos assim: não é a ira do homem leproso
que vai espantar a mosca que posa na sua ferida. É ensinamento para quem sabe ler um pingo é letra. Não é a cólera, não é a ira que vai desprender você dos seus problemas. A tua cura está dentro da sabedoria, está dentro do ser humano sensato, do ser humano correto, do ser humano sério, do ser humano que procura propagar o bem para ter o bem para si mesmo. A tua salvação, tu vai conseguir espantar a mosca de cima da tua ferida com estratégia. Todos os homens bem-sucedidos na face da terra, eles usaram não só de força, mas por trás da força de muita estratégia. É isso que Odimeji nos ensina em um dos seus versos. Um dia estudaremos mais, saberemos muito mais do que isso. Inagiri, Exumaya, Ilenagiri, Ajamaya, Ilenagiri, Exuforica, Benajo, Inagiri, Inagiri, Exumaya, Ilenagiri, Ajamaya, Ilenagiri, Exuforica, Benajo, Inagiri.